Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Isso. Daí, Jogo, galera, chegando para mais um vídeo no canal, né? Mais um vídeo de história do Vinícius. E hoje a história que eu vou contar para vocês é o dia que eu quase apanhei, né? Esse dia foi bastante interessante porque parecia, né, que tudo ia dar certo, né, nesse dia, né? Mas aconteceu que no fim dela tudo deu errado. Basicamente, né, eu conversava, né, com uma menina, né, no tempo que eu era solteiro. E ela falou, né, que tinha se mudado de casa, né, e que estava morando sozinha agora, né? E queria me chamar para mim ir lá na casa dela, né, pra gente ficar um pouco mais à vontade. Só que ela falou que dividia, né, a casa com uma amiga. E essa amiga, né, conhecia um cara que morava, né, perto de mim, um vizinho meu. Aí ela falou assim, você tem amizade com fulano? Porque minha amiga é doida para ficar com ele. E, por incrível que pareça, esse fulano, né, que é a amiga da menina que conversava comigo queria ficar, era um primo meu e amigo meu que eu dava junto, né? Então eu falei, tá certinho, que ele anda comigo direto. E eu morava num povoado, né? Onde tinha uma estrada de terra para chegar na cidade, né? E basicamente nesse dia, né, ia ter uma missa na cidade. Então ia ter transporte pra gente ir, né? Porque lá nem transporte tinha. Quem não tivesse moto do seu carro, eu não tinha, nem meu primo tinha. Então a gente não conseguia, né? Ir se não fosse de outro jeito. Então a gente foi, né, no ônibus, né, da igreja. Mas fingindo, né, que ia pra igreja, basicamente, só que foi só chegar na igreja e partiu de lá, né? Chegando lá, eu vi que essa menina essa menina que ia ficar comigo, né? Ela tinha uma filha, ela era mãe solteira, né? Muita gente aí que é Red Pill vai falar, vai cair no golpe da mãe solteira, mas é isso mesmo. Chegamos lá, né? Ela tava com a criança no colo, era um bebezinho, acho que de 2, 3 anos. Até pensei, ó, essa noite não vai ser nada do que eu pensei que iria acontecer, né? Que a gente iria ficar e tal. Mas eu ainda fiquei lá, né? Só que a gente nem entrou nem nada. Aí a gente tava ali na porta, chegamos, ficamos conversando, né? Meu amigo era amigo já conhecia a menina, né? Assim, de vista. Então ia dar certo que nós dois, né, ia ficar cada um com uma menina ali, né? E o que aconteceu, né? Foi que passou. Meu amigo, meu primo, ele é bem brincalhão. Ele é bem brincalhão, né? E ele acabou, né, pegando a criança no colo, começou a brincar, tudo normal. Só que ele passou 2 caras de moto, né? O perigo, né? 2 caras numa moto. E o que aconteceu foi que eles chegaram, eles dois, e eles pegaram e vieram, né? E começaram a reclamar, né? Por que ele pode? Por que ele pode? E a gente sem entender nada, né? Aí meu amigo falou assim, corre para um lado que eu vou correr para o outro. Aí eu corri subindo e ele correu dando volta, né? E aconteceu o que eu achei estranho quando eu comecei a correr, foi que os 2 caras, né? Eles começaram a correr. Quando eu já estava bem lá longe, eu percebi que os 2 caras, né, só estavam correndo atrás do meu amigo. Só que ele virou a esquina e não deu para me ver mais nada. Eu falei, vou chegar até a rua. Quando eu chegar na rua, eu vou ligar para ele para ver o que aconteceu. Só que o que eu não sabia que tinha acontecido foi que meu amigo, meu primo, né, ele tinha maneira de tomar umas cachaças, ele já tinha tomado uma cachaça antes de ir. Então, quando ele foi correr pelo outro lado, acabou que ele caiu no chão e aí os 2 caras bateram pra caramba nele, né? E eles estavam de moto, né? Então eles bateram nele e vieram atrás de mim. Eu corri, cheguei numa casa e pedi um gole d'água. Aí bebi uma aguinha, a mulher já trouxe 2 copos, ela já achou eu meio nervoso, aí eu bebi, que eu corri pra caramba nesse dia. Aí chegando lá, tinha uma rua meio escura, né? Eu falei, vou até a casa do meu tio, que eu tinha um tio na cidade, e de lá eu fico, né? Até ver o que eu resolvo. E o que aconteceu foi que eu cheguei lá, ele me ligou, né? E falou que tinha apanhado pra caramba. Eu falei, vamos pra casa então, e de lá a gente resolve o que vai fazer, né? Aí eu peguei um transporte com o meu primo, só que isso, né? Antes de acontecer isso, o cara tava atrás de mim, né? E eu tava com uma camisa listrada, preta, com listra branca, e um boné preto nesse dia. E eu vi os 2 caras vindo atrás, né? E eu no canto da calçada, e eles falando assim, né? Ele tá de boné preto e camisa listrada, porque eles estavam me caçando pra me bater também. Só que eles passaram pelo meio da rua,
eu na calçada e eles não me viram. Aí tinha uma encruzilhada assim, antes de chegar à casa do meu tio, na hora que eles viraram assim, eu corri até a casa do meu tio e entrei na casa do meu tio, né? Pra não apanhar de duas pessoas, né? Aí eu liguei pro meu amigo falou que tinha apanhado. Aí eu falei assim, pega um mototáxi e vai pra casa, que eu vou pegar uma moto aqui com meu primo e vou pra lá. Aí nós dois descemos lá pra casa. Aí quando chegamos lá, né, ele tava muito machucado, né, porque ele caiu no chão e o pessoal, os dois caras chutaram ele, né. E isso aconteceu que ele, basicamente, né, apanhou dos dois ali, né, machucou costela, machucou tudo ali, né. Aí eu peguei, arrumei um carro, né, e fui com ele, né, pro hospital. Aí lá no hospital, fizeram raio-x, não tinha quebrado nada, e deram soro e remédios pra ele, né. E ele teve que ficar uma semana, basicamente, né, comendo alimento mais líquido, porque o que ele comia, né, acabava vomitando. E depois disso, né, a gente não descobriu por que era, né, muita gente ficou falando porque as meninas eram casadas e por causa disso a gente apanhou dos maridos dela, mas era mentira, elas eram tudo solteiras, mas basicamente é porque ela tinha separado há pouco tempo do marido e como ela estava numa briga com o ex-marido, ela começou a não deixar, né, o cara ver a filha dele, né. E isso aconteceu que ele ficou com muita raiva disso, né, porque ele não podia ver a filha, e na hora que ele passou na rua, né, eu acho que com certeza ele estava vigiando ali a casa, né, quando ele passou na rua e viu uma pessoa que ele nem conhece com o bebê no colo e ele não podendo nem pegar a criança, acabou, né, que ele ficou com raiva, né? Ele ficou com raiva e quis descontar na gente, né? Até depois ele veio pedir desculpa, quis pagar os remédios, essas coisas assim, né? Muita gente que era amigo nosso quis pegar eles pra bater, só que aí não aconteceu que eles não aconteceu que isso acabou não acontecendo, né? Só que aconteceu foi esse dia que aqui, basicamente, se eu tivesse corrido pro outro lado, ou se eles tivessem encrencado comigo, eu poderia ter apanhado também, né? Mas se meu primo também não tivesse bebido, era capaz de ele ter conseguido correr, né, e se livrar também, né? Mas acabou que não deu certo um pouco pra mim, mas não deu certo pra ele, né? Só que nesse dia foi bem chato, né? Porque eu fiquei com aquele sentimento de merda que nem foi culpa minha, meu amigo tomou uma surra e a gente ficou nesse movimento, né? Que eu achei ficou uma situação meio de merda ali, né? Esse foi a verdade. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer hoje, né? Uma das histórias aí, né? O dia que eu quase apanhei. Mas é assim que acontece, né? Que tá na vida acontece muitas coisas dessas, né? Dessa vez, felizmente eu não apanhei. Meu amigo infelizmente apanhou, mas foi o que aconteceu. Então é isso, galera. Esse era o vídeo que eu queria trazer pra vocês e dá jogo.